Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa, o seu programa de todos os dias aqui da TV Grandourados, o programa Reflexão. E continuando a série de entrevistas com os candidatos eleitos a vereador em nossa cidade, temos aqui no nosso estúdio hoje o Nelson Sudário, ele que vai falar com você, telespectador, um pouco sobre a sua vida, sobre os seus projetos, suas aspirações. O programa Reflexão é um programa da Igreja Batista Memorial Charles Compton, que fica aqui na rua Rael Bonfacker, 3308. Temos cultos aos sábados à noite, por volta das 19 horas e 30 minutos, culto da juventude. No domingo pela manhã, às 9 horas e 30 minutos, a nossa escola bíblica dominical. No domingo à noite, às 19 horas e 30 minutos, o nosso culto da família, o culto de celebração. Você é o nosso convidado especial e será uma honra, um prazer para nós podermos contar com a sua presença, com a sua visita aqui na nossa Igreja Batista Memorial. Nós vamos para um rápido intervalo conhecer um pouquinho dos nossos apoiadores, das empresas que ajudam o programa Reflexão e voltaremos em seguida com o primeiro bloco de entrevista com o nosso amigo Nelson Sudário. Iniciando neste momento a entrevista com o nosso amigo Nelson Sudário, queremos aqui dar as boas-vindas, dizer que é um prazer para nós recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Da mesma forma, pastor Sérgio, eu que agradeço o carinho que nos recebe aqui hoje e sei que estou feliz, né? Feliz por poder estar aqui, feliz pelas conquistas desse ano de 2012 e estamos aí preparados para trabalharmos juntos. Sudário, vou chamá-lo de Sudário. Sim, porque, com como você é amplamente conhecido aqui em nossa cidade, né? Você não é douradense, então a sua trajetória ela passa por algumas cidades, né, em alguns estados. Nós gostaríamos que você dissesse um pouco sobre a sua biografia, a sua vida, e que as pessoas possam ter o privilégio de conhecer um pouquinho mais do nosso vereador. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Sudário, gente, é um vencedor, né? Sudário veio de uma família bem humilde, como é que pode se dizer, sem condições financeiras mesmo, lutador, guerreiro. Então a gente vem conquistando os degraus, galgando cada passinho e com a bênção de Deus a gente conseguiu chegar até aqui. Mas foi assim, trabalhando junto com a mãe no cafezal, capinando, catando algodão, chacoalhando amendoim, sendo engraxate, catando papel na rua para reciclagem, né? Então foi uma carreira assim, depois policial mirim, né, que é a guarda mirim. Em que cidade? Em Dracena, no interior de São Paulo, né? A minha vida toda se passa basicamente ali em Dracena, no interior de São Paulo. Nasci em Porto Rico, vivi alguns anos em Itaúna do Sul, no Paraná, que também Porto Rico também é Paraná, e vim para o interior de São Paulo, e no interior de São Paulo ali me criei, né, até antes de vir para cá. Então foi assim uma luta, uma batalha. A minha mãe era só, tinha 5 filhos para cuidar, eu era um dos mais velhos, né? Então a gente tinha aquela responsabilidade. Hoje não é nem tanto, mas antes tinha muito mais, né? Você tinha que o mais velho tem que cuidar dos mais novos, né? Então era uma responsabilidade muito grande. E ajudar a mãe também, né? Então ia era engraxate para ajudar a mãe, ou se não tinha serviço de engraxate, eu ia catar papel para reciclar. Então foi assim uma batalha
mas uma batalha muito boa, porque eu aprendi muito, aprendi a me valorizar como homem, né, como gente, como ser humano, e acho que tudo que eu fiz foi de muita bênção. Ainda em São Paulo, Dracena, você teve a experiência de trabalhar em rádio e depois também chegou a ser bancário, quando veio transferido para cá. Verdade. Quando que se deu isso aí? Então, com 12 anos, de engraxate eu passei para a Guarda Mirim, né, e na Guarda Mirim eu fui indicado para trabalhar no rádio. A gente percebe assim que Deus já prepara as coisas para a gente, né? O caminho nosso já é meio que, se você tiver vontade de fazer a sua parte, Deus já preparou. Então, aí o senhor foi lá pedir um policial mirim para trabalhar de office boy na rádio, e por coincidência eu estava lá, né? Tem esse menino aqui, serve, ele é muito bom e tal, serve, vamos levar ele e tal. E a partir daí comecei, né, a trabalhar de office boy no rádio, depois sonoplasta, de sonoplastia e locução, e nesse intervalo aí de locução surgiu a possibilidade de vir para cá para trabalhar no Banco Econômico, né, no extinto Banco Econômico. E foi quando eu pensei, poxa vida, eu quero melhorar, quero fazer um upgrade na minha vida, né? E aí eu vim trabalhar no banco aqui, no Banco Econômico, em 85, no ano de 85. Fiquei 2 anos e meio, a agência fechou, mas nesse intervalo eu já estava voltando para o rádio também, né? Porque quem faz rádio, gosta de rádio, vive rádio, respira rádio. Você vai para outro lugar, você pode fazer outra função, pode ser gostoso e tudo, mas você sempre está ligado àquilo lá, né? Que é uma coisa que você... que desde menino, para você ter uma ideia, eu já fazia isso, né? Eu botava a minha gravadora em cima da mesa, fazia locução e tal, sem mesmo saber que aquilo estava me levando para um caminho que mais tarde ia ser a minha profissão. É interessante também observar que dos 19 vereadores eleitos, temos você, o Marcelo Mourão, que também tem a sua ligação com o rádio, e o pastor Cirilo, que também trabalhou muitos anos na rádio. A rádio, de certa forma, ela estimula para a política, ela tem alguma aproximação? Você pode entender assim ou não tem nada a ver? Eu acredito que sim. Eu penso que o rádio, ele consegue deixar você bem próximo da pessoa, né? Apesar da pessoa não estar te vendo, ela consegue te sentir muito perto, ela se sente íntima de você. Às vezes eu encontro a pessoa na rua, ela conversa comigo como se ela me conhecesse há muito tempo, né? E mesmo que não tenha conhecido, às vezes ela está ali comprando alguma coisa, eu estou do lado, se eu falo com alguém, ela fala, peraí, eu conheço essa pessoa. E olha para mim e fala, mas eu não sei quem é você, mas eu te conheço, né? Mas conhece pelo rádio. Então ela se sente muito próxima de você, até pelo rádio. Então eu acho assim, são 3 casos. O pastor Cirilo, que trabalhou na Rádio 92, na época que eu também trabalhei lá, e ele era discotecário. Marcelo Mourão, que também trabalhou em rádio. Marcelo Mourão conhecia ele pequenininho, né? E ele era garotinho, ia lá na rádio, pedia para falar um pouquinho e tal, e tinha aquele sonho de ser locutor de rodeio, de trabalhar em rádio. Então ele sempre foi um sonhador, mas é um sonhador que perseguia o seu sonho, né? Até hoje ele é assim, ele sonha e persegue o sonho dele. Eu admiro muito o Marcelo por conta disso. Eu acho que o Marcelo não é tanto o rádio, mas é a determinação que ele tem por aquilo que ele quer, né? É um idealista, né? Exatamente. Ele idealiza um objetivo e vai, corre atrás e quer fazer conquistar, fazer valer. O pastor Cirilo também, eu acho que por determinação e pelos caminhos que ele seguiu, né, isso ajudou bastante ele. E no meu caso, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo no rádio, né? Então, acho que são 27 anos de rádio em Dourados, né? Isso te dá uma credibilidade para você estar, como eu disse no começo, né, mais próximo das pessoas, mesmo sem a pessoa te ver, você está ali próximo dela, né? E isso aí, para mim, foi refletido nas urnas, né? Então, você está no horário nobre do rádio, que é logo pela manhã, muitas pessoas ouvindo em casa, no deslocamento para o trabalho e numa das grandes emissoras aqui da nossa região, não só de Dourados. Então, você atribui que a sua votação, ela se deve, de certa forma, à sua ligação com o público através do rádio. Com certeza, pastor Sérgio. Eu acho que esse trabalho que a gente desenvolve, tudo tem que ter aquele lado gostoso de você comunicar, mas também tem que ter um lado de seriedade, que a pessoa possa sentir que você realmente tem uma certa responsabilidade aqui, apesar de você brincar e dar risada ali, né? Então tudo tem que ser colocado na balança. E isso a gente procura fazer dentro do programa, para que a pessoa que está ouvindo lá, ela perceba que você tem o lado gostoso de brincar, de falar e divertir, mas também você tem uma certa responsabilidade. E isso aí dá uma credibilidade para o seu trabalho, né? Então isso com certeza tem me feito muito bem. Muito bem. Em relação à família, hoje
a sua família está aqui em Dourados. Ela é composta por quem? Tem outros familiares morando ainda em São Paulo? Como é que está distribuído? Tem. Eu tenho irmã em Minas Gerais, tenho nas Minas Gerais, né? Eu tenho irmão no interior de São Paulo, que é Dracena. Tenho lá 2 irmãos que moram lá ainda. E a minha família, depois de casado, estão aqui, né? Que são minhas filhas e meu filho, né? Então eu tenho 3 filhas e um filho e todos moram aqui. Então a minha base está aqui, né? Vamos dizer assim. A minha mãe já é falecida e morava lá também, então a minha base está aqui, né? Nelson Sudário, empreendedor, né? A gente ouve falar do Nelson Sudário, o bailão do tio Suda, o Nelson Sudário, empreendedor. Como que é esse vínculo seu também com essa parte empreendedora? Existem pessoas que se acomodam uma posição só, tá boa, né? E eu sou aquele que eu não consigo ficar numa coisa só. Eu gosto de me mexer, de ver uma coisa, ver outra, tal. Então estou sempre procurando alguma coisa para fazer, né? Então, no caso, empresa de sonorização, né? Desde a época que existia a Brasimac, fazer propaganda, porque agora não tem mais aqui em Dourados, né? Então pode fazer. Desde a época que existia a Brasimac, faz o quê? Uns 20 anos, tinha a carro de som do Sudário lá trabalhando, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho de lá para cá. O bailão do tio Suda é uma coisa assim que é gostoso de fazer, é gostoso de você ver as pessoas se divertindo, dançando, enfim, né? Então é um outro nicho assim que não me custa tanto, né? Desgasta um pouquinho você por questão de horários, né? Mas é gostoso de você fazer e ver as pessoas se divertindo e é gostoso de você estar no meio das pessoas, né? Eu gosto disso aí. Aí tem isso aí, tem estúdio de gravação também, né? O Sudário também tem um estúdio de gravação de áudio, que faz os áudios para carro de som, TV, rádio, enfim, né? Gravei alguns jingles, algumas coisas assim, na época de campanha, ou não, mas é assim, eu gosto de estar sempre me mexendo, né? Mexendo com mídia. Aí tem um lado também de vendedor, né? Que faz a venda de publicidades para o rádio, no caso. Então, me mexo, né? Eu gosto de estar sempre mexendo ali. Graças a Deus está tudo bem. Nelson Sudário, religioso. Como é que você se vê, a sua relação com a comunidade religiosa, a sua fé? Você procura transmitir isso todas as manhãs, através das suas crônicas. Como é que você absorve isso e tenta também passar para as outras pessoas? Então, a questão da religião, a gente não, eu especialmente, vou na igreja protestante, vou na igreja católica, me sinto bem aqui e ali, me sinto bem, muito tranquilo, né? Eu só não me sinto bem quando uma fala da outra, isso aí me incomoda um pouquinho, mas a questão de estar lá, ouvir, eu gosto de ouvir, eu aprendo um pouquinho mais cada dia, vou na outra, ouço, aprendo também, então a gente está sempre um aprendendo com o outro sempre, né? A questão eu sou uma pessoa muito sensível, né? Então, quando eu faço a minha reflexão de manhã no rádio, que não é minha, é nossa, né? Porque todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que ouvem também o programa, têm a oportunidade de dividir aquele momento, de participar, e eu faço com que aquilo seja para nós dois, né? Para mim e para a pessoa que está do outro lado, porque a gente faz com o coração. Então, e por você colocar sensibilidade, verdade naquilo que você faz, eu acho que você transmite uma situação verdadeira, a pessoa consegue sentir aquilo que você está passando, né? A minha relação com Deus é muito forte, muito próxima, tudo que eu faço com Ele na frente dos meus projetos, na frente de tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus, porque eu acho que é muito importante. Às vezes eu falo, esse cara usa demais Deus, rapaz, eu uso mesmo. Ele já falou, filho, a hora que você quiser, pode me chamar que eu estou aqui para te servir, né? Então vou usar. Eu chamo Ele nas minhas orações, momentos difíceis ou não, de alegria, mas tudo que eu faço eu peço para Ele me dar uma luz, né? Então eu acho que eu estou muito próximo dele sempre. Daí talvez a explicação da palavra é entusiasmo, né? Porque a palavra entusiasmo é a junção de uma preposição no grego em, mais a palavra teos, enteos. Então a pessoa é entusiasmada, a pessoa para frente, a pessoa para cima, a pessoa que está sempre pensando na vida, é uma pessoa que tem Deus dentro de si, e você se considera uma pessoa com uma boa ligação, uma boa relação com Deus. Mas e como, hein? Eu acho assim que naqueles momentos mais terríveis da gente, a gente está lá ainda renovando, porque a gente precisa renovar, né? Se a gente não acreditar no nosso Pai Celestial, vai acreditar em quem? Né? E é Ele que nos dá força nesse momento. E muito mais agora, aproximando dia 1º de janeiro de 2013, a posse,
E esse objetivo de todos os vereadores, que é servir a comunidade e sendo também um instrumento nas mãos de Deus para abençoar essa cidade. E a gente tem recebido, especialmente o vereador Sudário, tem recebido assim muitas observações de pessoas na rua, né? Sudário, eu estou com você, eu acredito em você, eu quero que o trabalho que você faça que você faz no rádio, você consiga levar para lá pelo menos um pouco. Então a gente sabe que a responsabilidade da gente é muito grande, né? A gente tem uma carga pesada pela frente aí, né? Então a gente tem que respeitar isso aí. As pessoas nos creditaram um voto de confiança e isso a gente tem que retribuir, né? Da melhor maneira possível. Não é fácil, já percebemos isso, mas nós vamos tentar da melhor maneira, com certeza, retribuir. Muito bem. Nós vamos finalizar esse primeiro bloco, um rápido intervalo, você vai conhecer um pouco das empresas que têm apoiado o programa Reflexão e voltamos em seguida. Conosco aqui, na entrevista de hoje, o radialista Nelson Sudário, eleito vereador em Dourados e tomará posse dia 1º de janeiro de 2013, para um mandato de 4 anos. Nelson Sudário, seu partido, PSC, a votação de 1.068 votos. 1.068 votos, e você já disse que acredita que boa parte desses votos vieram do seu trabalho no rádio. Com certeza. Quais são as suas pretensões? O que é que você espera justamente nesse mandato, logo de início? Como é que vai se comportar o Nelson Sudário na Câmara de Vereadores? Eu penso que nós temos que seguir vagarosamente, sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, então nós vamos devagar, tranquilo, vamos achar o nosso caminho, vamos abrir nossas portas, onde é que nós podemos chegar para poder, de uma certa forma, e como é o nosso objetivo, ajudar as pessoas que a gente puder ajudar na nossa caminhada com a nossa força de vereador. Então acho assim, vamos chegar devagar, vamos conhecer a casa, vamos nos acomodar, vamos abrir espaço para a gente poder trabalhar e a partir daí a gente começa a fazer um trabalho. Mas a ideia é de conseguir fazer um bom mandato, né, na Câmara Municipal como vereador. Partido Social Cristão. Esse partido, em 2 eleições anteriores, elegeu um vereador, que foi o Paulo Henrique, e nessa última eleição ele não conseguiu se firmar em Dourados, e agora você vem como uma outra força. Você já tinha sido filiado a algum outro partido antes? É a sua primeira filiação? É a sua primeira oportunidade para concorrer a uma vaga na Câmara? Na verdade, politicamente me filiei. A primeira vez foi no PRN, parece que era do partido do Collor, não era? Acho que era isso. Que na época era Humberto Teixeira também, que era o deputado estadual, prefeito, né? Com o qual também eu tive prazer de trabalhar. E depois passei pelo PV, né? Partido Verde. E por lá eu até ensaiei, saí vereador, mas não saí porque não era o momento propício. E aguardei o instante certo para sair. Quando surgiu a possibilidade de estar no PSC, me filiei ao PSC e deu certo, né? O PSC foi o partido que nestas eleições agora ele praticamente disputou com o prefeito Murilo, que foi reeleito. Como que o partido está organizado? Ou seja, há uma identidade partidária, há uma orientação partidária para o seu mandato, ou você acredita que tem uma certa autonomia e tem como construir o seu mandato? Eu costumo dizer assim, eu falo o que penso e ajo por mim mesmo, né? Porque, graças a Deus, não foi assim uma caminhada árdua, difícil, mas foi conquistada por mim, né? Com o meu trabalho. Lógico que o partido tem todo o mérito, porque é um partido bom, é um partido que me deu assim uma possibilidade de chegar também em alguns lugares onde não podia chegar, né? Tanto é que elegeu 15 vereadores no estado, essas eleições agora, 15 vereadores do PSC, inclusive na capital, Campo Grande. Então, mas também não estou preso dentro do PSC. Já estive conversando com o presidente do partido e ele, não, Sudário, tranquilo, você
você está livre para fazer o que você pensar que deve ser feito, né? Você é um vereador pelo nosso partido e nós queremos que você tenha um bom mandato, né? Porque isso vai nos representar. Então hoje, na verdade, o representante PSC, né, em Dourados, chama-se vereador Nelson Sudário, e eu estou aí com a liberdade para trabalhar tranquilo. Não há nenhuma recomendação, vamos fazer assim, assado, não. Sou eu quem decide que nós vamos estar levando adiante. Logicamente que a gente procura sempre ouvir aqueles que têm mais experiência dentro do partido, aquela coisa toda, mas graças a Deus não tem nada que determine que você tem que estar aqui ou ali, né? Foram eleitos 19 vereadores. 15 vereadores da base do prefeito Murilo e outros 4 vereadores das coligações de oposição. E você é um deles, junto com o pastor Henrique Cirilo. Pastor Cirilo. Como é que você encara agora o seu trabalho? Existirá uma oposição branda, oposição acirrada? Como é que vão se comportar os vereadores dentro dessa legislação? Eu penso assim, o que é bom para Dourados é bom para o vereador Sudário também, não é? Então a gente não tem que fazer oposição burra, oposição ferrenha, aquela oposição marcação contra o prefeito ou coisa parecida. Eu acho que nós temos que somar forças, né? Não venho com a intenção de fazer oposição, pelo contrário, quero abrir caminhos, quero estar junto, quero poder participar do governo, quero ajudar o governo, o prefeito no caso, a governar Dourados com mais qualidade. É esse o meu objetivo, né? E não é fazer oposição burra, porque oposição burra é aquela que você se coloca em situações sempre contrárias, né? Sem nem ao menos parar para analisar se aquilo não poderia ser bom para a cidade, ser bom para Dourados em algum momento. Então acho que a gente tem que ter a calma, o pé no chão e fazer aquilo que é bom para Dourados, né? Sem se pensar, porque eu fui eleito por esse partido, porque eu estava assim assado, eu tenho que fazer isso. Não, acho que você tem que fazer o que é melhor para as pessoas, para a comunidade, para Dourados num todo, né? Eu penso assim. Então nada de oposição ferrenha, acho que trabalhar, esse é o objetivo, né? Enquanto vereador, você esteve nas ruas e conversando com a população. Isso, durante 3 meses, dá para que o vereador tenha uma visão das reclamações, das maiores reclamações. Mas no rádio você continua, de certa forma, também ouvindo, e o seu programa geralmente coloca ali uma reclamação. Como que você pretende utilizar todas essas informações com propostas direcionadas, projetos na Câmara de Vereadores? Você vai focar algum aspecto como prioridade? Saúde, uma vez que existem reclamações nessa área, na educação infantil, na área da juventude, esportes, lazer. Qual é a sua principal preocupação hoje para começar 2013? O que eu ouvi muito e o que me deixou assim, falei, vou pegar essa bandeira e vou levar adiante. Não que eu não vá fazer tudo aquilo que o vereador possa fazer, eu vou tentar fazer. Mas, por exemplo, a proximidade do eleitor com o seu vereador, isso praticamente não existe. Eu quero poder estar mais perto da população, eu quero estar mais perto das pessoas, eu já estou ainda como radialista sempre perto das pessoas, mas eu quero estar como vereador, né? Para não sumir, para não dar aquele, votei no vereador aqui, mas eu não consigo mais achar ele, eu quero estar mais perto das pessoas. A questão de você erguer uma bandeira, por exemplo, na saúde, educação, o esporte, eu acho que isso aí você já tem que fazer mesmo como vereador, né? Hoje, por exemplo, dentro do nosso regimento interno, nós podemos ver, eu como vereador eleito e o pastor Sérgio Nogueira também como vereador eleito, nós podemos ver juntos lá que surgiu, por exemplo, dentro dessa renovação do regimento interno, a possibilidade de nós fazermos uma comissão e lá nos ver como é que está a saúde hoje em Dourados, né? Vamos mandar um comunicado para o prefeito, para a Secretaria de Saúde, e vamos formar essa comissão, vamos lá ver como é que está a saúde, por que está assim, assado, como é que está sendo aplicado esse recurso, essa coisa toda. Então, acho que isso já é um trabalho que o vereador pode fazer e vai fazer, né? Tanto na educação, quanto na saúde, quanto no esporte. Então, eu acredito assim, vai surgindo, vamos trabalhando, vamos procurar fazer da melhor maneira possível. Agora, o que não pode deixar de fazer é fazer um trabalho fiscalizador. Esse trabalho o vereador não pode deixar de fazer, porque ele é eleito especificamente para isso, fazer leis, né? Então, esse trabalho ele tem que fazer, fiscalizador, que é o quê? É mostrar para o povo o que está acontecendo. Se for preciso dizer não,
Se é para dizer sim, mas eu acho que ele tem que estar ali para isso, em primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, vem aquelas, onde você puder estar e puder ajudar, você vai estar, com certeza, né? Essa é a minha meta. Sudário, tem sido um prazer para mim, no programa de hoje, entrevistá-lo, conhecer um pouquinho mais, né, da sua vida, seus projetos, sonhos. E estamos chegando ao final do programa de hoje. Peraí, cadê o pessoal na falar? Tem que falar, gente. Então, e tá eu bom, quero, né? Tá bom, tá bom. E eu quero dizer para você o seguinte, durante o mandato, eu creio que estaremos aqui em 2013 com um programa de televisão. Eu gostaria de deixar as portas abertas para que você utilize esse espaço, para que você faça chegar a sua voz também através, né, do canal de televisão. E eu gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem de final de ano para os nossos telespectadores. Coisa boa, gente. Olha só. Dias desses nós falamos no rádio uma mensagem muito linda, muito bonita. Ela falava de um garoto que escreveu uma cartinha para o Papai Noel e ficou ali esperando que o Papai Noel passasse e tal. E no outro dia ele não recebeu nada, não recebeu nenhum brinquedo. As crianças estavam brincando ali com seus presentes de Papai Noel, aquela coisa toda. E aí ele chegou e falou assim: papai, será que o Papai Noel esqueceu de mim? Mas ele não trouxe nenhum presente para mim, pai. Aí eu acho que ele esqueceu de você também, né? E aí o pai falou: não, filho, ele não esqueceu não, ele me deu você, né? E aí foi aquela conversa toda assim, e o pai estava sem jeito porque ele não tinha dinheiro para comprar o presente, né? E ele tinha que dar um jeito de fazer com que o filho entendesse que não era o dinheiro importante, mas que era poder estar junto com ele, tá? Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos sair um pouquinho, tal. E saíram um pouquinho, foram para a praça, e andaram e passaram o dia todo ali na praça, tal, e brincaram e tomaram um sorvetinho, tal, e voltaram. E aí o pai ainda receoso, né? Falou: poxa vida, eu não consegui comprar um presentinho para o meu filho, né? Aí, ao chegar a hora de dormir, o filhinho foi lá e falou: papai do céu, eu quero te agradecer pelo dia de hoje e quero pedir que todos os natais o Senhor possa me dar um dia como esse, que meu pai possa estar comigo. Esse vai ser o meu maior presente, né? Então foi assim, me toca, né? Toca, gente. E aí foi assim muito forte isso aí, né? Porque o pai também, do outro lado, ficou muito feliz de ter o filho naquele momento, né? Eu sinto assim que quando essas histórias acontecem lá, acontece com a gente também. Acontece na nossa vida real, né? Esse caso aí não precisa nem explicar, que tem muitos pais e filhos aí que passam por isso. Talvez não se irmane tanto, não deixa o amor falar tão alto, né? Mas eu peço aqui agora, que você que está nos vendo agora, se você tiver essa oportunidade, faça isso. Abraça, leva seu filho lá, vai lá, dá aquele carinho. E depois vem outras coisas. Porque nesse caso desse garoto aí, ele recebeu muitos presentes depois. Porque tinha uns garotos que tinham recebido presente, mas não estava feliz, porque não tinha o carinho do pai, né? E ele tinha o carinho do pai e só queria um presentinho. E aí a coisa foi acontecendo assim, foi muito bonito. Pra você ter uma ideia, ontem, para encerrar, certo, pastor Sérgio, ontem eu estava colocando umas luzinhas de Natal na minha árvore de Natal, a arvinha que eu criei lá, estava colocando as luzinhas, eu e meu filhão, né, tem 5 anos. Aí, pai, ele adora Natal, colocar luzinha, essas coisas. Pai, ajuda, eu vou te ajudar e tal, e põe aqui, põe ali e tal. Aí coloquei as luzinhas na arvorinha ali, na árvore, né, e liguei lá. A hora que ligou, foi a felicidade dele. Pai do céu, olha que ficou lindo demais esse Natal. Eu vou te dar um beijo, E me deu um beijo e falou assim: isso aqui é um beijo de amor, de Natal, pai. Aquilo me tocou, né? Não é? Isso é maravilhoso, né? E é interessante isso, porque a maior mensagem do Natal é o amor de um Deus gracioso que envia o seu Filho, com certeza, né, para salvar a humanidade. E é esse nascimento desse Filho nos nossos corações que deve nos levar a celebrar esse momento tão especial do nosso ano. Então, Sudário, eu quero de coração agradecer a sua participação e desejar também que você nos visite, já que o programa Reflexão é um programa da Igreja Batista Memorial, que você possa usar aí do seu final de semana com a sua família e nos visitar ali na Igreja Batista Memorial. Amém, né? Temos amigos em comum que frequentam a igreja, o caso do Bronca, né? Com certeza. Que é colega de trabalho e também congrega conosco. Está muito feliz, né? Muito feliz. Diga-se passagem. Um abraço. E Feliz Natal para você, pastor Sérgio, toda a sua equipe e a todos que estão nos ouvindo, você que está em casa aí. Deus te abençoe grandemente, que você tenha um Natal de muitas bênçãos, tá? Mesmo que não tenha presentes, pense nisso. O amor fala muito mais alto do seu coração, tenho certeza disso. E você vai sentir que vai valer a pena se você conseguir dar um sorriso para aqueles que estão ao seu lado. Você vai sentir que vai valer a pena muito mais que um presente às vezes. Obrigadão, Sudário.
Para você, nosso telespectador, nosso muito obrigado por estar conosco aqui, acompanhar os nossos programas, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Um Feliz Natal, um abençoado 2013 para você. Até o nosso próximo encontro. What about a dream where the people fight?